A crítica é válida desde que feita com dignidade, apresente soluções e, sobretudo, a pessoa, ao criticar, se disponha a estar como coluna no muro para ajudar a tapar a brecha. Olá, gente linda, colegas de trabalho. Donizete Silva Uzete. Sou funcionário público da SEAB, à disposição da ADAPAR. Atuei como dirigente sindical de 2008 a 2022 e atualmente não faço parte da direção estadual. Estou no Conselho Fiscal do SINDI-SEAB. Meu desejo é que as vidas de todas estejam repletas de graça, saúde e paz. Eu preciso me manifestar e o farei publicamente e, como sempre, não o faço de forma estratificada ou para engrossar fileiras de muros de lamentações. É difícil escrever, as pessoas não leem. Se a gente grava um áudio, as pessoas não têm paciência para ouvir. Quem sabe um vídeo consegue fazê-las pensar, pesquisar, avaliar e analisar os fatos. A minha fala é por missão, tendo em vista as críticas contidas nas aspas que seguem. E o nosso sindicato está fazendo o quê? Só recebendo o que temos pagado? É uma vergonha esse sindicato. Anos e anos, só mamando. Com 55 anos de idade, trabalhando desde os 7 anos, tendo uma conhecida folha de serviços prestados na história do SINDI-SEAB e do FES, dentre outras entidades, principalmente nesses sombrios tempos de tentativas disruptivas que sofre a democracia no Brasil, defenderei as instituições. Não só a família, a igreja, o Estado, neste caso o SINDI-SEAB, não como entidade perfeita, exatamente por ser formada por pessoas como eu e você, imperfeitas e insuficientes. Lamentavelmente, há uma ignorância estrutural no mundo do trabalho e nas pessoas em geral, que as levam a avaliar como ganho o dinheiro imediato, ainda que sejam migalhas. E mesmo o ganho imediato que entra no bolso hoje, como conquista da nossa luta, amanhã já estará no esquecimento e logo aparecerá uma pessoa dizendo que o sindicato nada fez ou faz. E outras pessoas aparecerão para fazer coro, e as demais se silenciarão, concordando com a crítica absurda. Os sindicatos são organizações de representação dos interesses das pessoas trabalhadoras. Nasceram na primeira metade do século XIX como reação às precárias condições de trabalho e remuneração a que estão submetidas as pessoas trabalhadoras no capitalismo. Desde então, tem exercido papel fundamental na organização da classe trabalhadora para a luta por uma sociedade justa e democrática, pressionando pela ampliação dos limites dos direitos individuais e coletivos ainda hoje estreitos em muitos países, entre os quais o Brasil. Como previsto na Constituição Federal de 1988, no Brasil, para além das pautas financeiras e melhores condições de trabalho, as pessoas trabalhadoras se reuniram, decidiram e os sindicatos são importantes atores sociais que reivindicam e organizam a classe trabalhadora no contexto de uma democracia representativa e participativa. A atuação dos sindicatos nos comitês pró-participação popular na Constituinte, por exemplo, contribuiu decisivamente para que a Constituição vigente reservasse
todo o artigo 7º, com 34 incisos, aos direitos das pessoas trabalhadoras, ali reconhecidos como fundamentais. Só por essas melhorias, no âmbito da relação do trabalho no Brasil, qualquer pessoa trabalhadora, ainda que aposentada, por gratidão, já deveria contribuir e se importar com sua entidade sindical. Mas tem mais. No caso do Sindiceab, a entidade não vive apenas de venda de ações judiciais, de promessas em tempo de campanha, de trabalho paralelo, mas faz luta sindical. Por essas e outras razões, que é inadmissível me calar ao ouvir de colegas que trabalharam comigo por muitos anos, que se beneficiam de várias conquistas da luta sindical, para a qual, por quase 2 décadas, me privei da convivência social e familiar aqui no município onde eu resido, enquanto esses levavam uma vida presente e depois, em vez de o mínimo de reconhecimento institucional, receber isso anos e anos só mamando. O Sindiceab é um dos fundadores e investidores do FES, Fórum Estadual dos Servidores, e atuou da fundação até recentemente na coordenação do FES. Nossa luta, constituída de inúmeras batalhas, está registrada nos anais da história do movimento sindical paranaense e brasileiro, com várias conquistas em todos esses anos. Regime jurídico único e estabilidade para o servidor público, Lei 10.219, de 92. Fundo de Previdência, Lei 12.398, de 1998. Assistência à Saúde, o nosso SAS. Plano de Cargos e Salários, uns dos melhores do Executivo Paranaense, o QPPE. Lei 1366, de 2002. O próprio quadro próprio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, Lei 17.187, de 2012, que eu estava na direção do Sindiceab à época e lutamos e conquistamos juntos. Auxílios, transporte e alimentação. Reajustes salariais anuais oriundos da Lei 15.512 de 2007, a Lei da Database. GE para Agricultura e Meio Ambiente. Primeiro, pelos decretos dos anos 2002 a 2012, depois pela Lei 17.358 de 2012. Redução de desconto previdenciário em 1998, progressões dos decretos 774 e suas extensões, consolidado pela Lei 12.133 de 2014 e 18.421 de 2015. Reenquadramento do QPPE pela Nota Técnica 109/2010, da PGE, o Acórdão 3.302 e Processo 5.459, ambos de 2013, do Tribunal de Contas do Paraná, que beneficiou, se não todas, várias pessoas. Portanto, diante dessa ou daquela dificuldade, de tempos difíceis, dos atos injustos do patrão, do governador do estado, não sejamos injustos com a entidade pela qual somos representados e, pior, com as pessoas que fizeram ou fazem das tripas o coração para tocar o sindicato, mesmo com a crítica ferrenha de algumas, sem a participação e engajamento e ajuda de outras pessoas. Antes de criticar, se dê a dignidade de pesquisar os fatos, a história, ler as leis e, se após
isso. Você avaliar que a sua crítica seja pertinente, faça, apresentando soluções e, sobretudo, se dispondo a estar como coluna no muro para ajudar a tapar a brecha.